Oi, gente, boa tarde. Eu tô aqui com meu amigo Dejair e a gente vai montar uma livezinha agora. A primeira dele. Então, tô aqui com o celular dele, montando tudo, ajudando a colocar em ordem, né? E vamos lá. Deixa eu te ajudar aqui, enviar a solicitação. Tá aqui, ver a solicitação, transmitir com o Dejair. Eu vou para outra salinha, já tem 7 pessoas aqui olhando. Opa, Né? boa tarde. Aí. Pode falar, bonitão. Agora a gente vai começar. Tá bom. Boa tarde para todos. Eu sou o Dejair, psicanalista, especializado em neurociência e com trabalhos aí na área de doenças somáticas do sistema endócrino, né? Vamos fazer aqui uma live com vocês. Aí é a minha primeira experiência de live. Estou praticamente perdendo a virgindade das lives hoje, perdendo o medo dessa tecnologia. Imagina o seguinte, né? A gente vai falar né? um pouco aí dessas terapias cerebrais, né? O brain spotting, o neurofeedback aí, como quadro de apoio a essas doenças, né? Depressão, ansiedade, síndrome de pânico, toque, TEA, enfim, essas doenças que acometem aí o nosso sistema emocional, que se somatizam no nosso corpo. E como o neurofeedback pode ser um recurso muito importante para atuar junto com a pessoa com relação a isso. Ok? Então, boa tarde a Isso, todos né? e obrigado. Então, gente, de novo, boa tarde. Estou vendo que a Agnes entrou aqui, a esposa do Dejair, o Wildson, Ricardo, boa tarde para todo mundo, né, Cão, aqui Luí. O Dejair, ele é um cara super especial, né? Ele tem um conhecimento absurdamente enorme sobre fisiologia, como é que eu posso dizer, Dejair? Anatomia, ele trabalha com Reich, ele trabalha com o neurofeedback, ele manja de neurociência mais do que muita gente. Estou aprendendo muito com esse cara, né? Então, peguei ele aqui de supetão, falei, vamos fazer uma live agora, porque eu estou participando eu estou fazendo tratamento com ele com neurofeedback. E o neurofeedback, se você olhar na estantezinha atrás dele aí, você vai ver que tem, acho que não dá para ver, né, Dejair, a cabecinha ali? Aqui, ó. Né? Tem uma cabecinha ali em cima com uma touquinha super horrível que a gente coloca na cabeça, mas ele fica medindo as ondas cerebrais da gente e tem um aparelhinho que faz... você pode usar o fone de ouvido, você pode usar uma televisão, né? E de acordo com aquilo que você tá trabalhando dentro da tua mente, ele libera mais imagem ou mais som, né? Que é o tal do neurofeedback. Dejair, querido, Oi. seu lindo, olha que homem bonito, né? Fala a verdade, rapaz. Se eu fosse mulher, eu até ia gostar de um cara desse. Tá precisando de óculos, hein? Não é, cara? Então a idade vai chegando, é uma desgraça. Dejair, você estava me falando que dá para trabalhar com neurofeedback, TDAH, toque, Sim. Sim. incontinência urinária, que mais? Isso. Todos esses espectros neuronais, né? O TEA, TDAH, o toque, ansiedade, síndromes associadas à ansiedade, que são os toques, né? Existem protocolos também do neurofeedback para se tratar pessoas que estão no espectro do TEA, né? E também pessoas que estão dentro do Alzheimer. Né? É claro, não existe uma cura para o Alzheimer, mas como o neurofeedback estimula uma nova circuitaria neuronal,
Então, em alguns casos, né, e dependendo do momento que é aplicado no portador de Alzheimer, você consegue levar uma qualidade de vida melhor para esse acometido, né? Então, Entendi. o neurofeedback mexe com muitas coisas, né? E é claro que a gente que é haitiano, né, a gente não deixa de entender que aí também mexendo aí na sua parte neurológica, você acaba mexendo no seu físico também, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que o que que acontece com a parte bioquímica da pessoa para começar a gerar o TDAH, ou a incontinência, ou várias dessas síndromes que você falou para mim? Olha, Fábio, eu não sei se a pergunta é essa, ou eu não sei se eu posso responder dessa maneira. Ah, Porque isso daí, a ciência não sabe isso, né? É o tá. Dejair que vai saber. Mas veja, o que a gente pega, a gente sempre pega uma pessoa que está com alguma disfunção, uma pessoa que está, entre aspas, com uma doença, e sem a gente pôr rótulo, sem a gente colocar aí prefixo nas pessoas, Uhum, essa pessoa, a gente pega ela como um bonde andando, né? A pessoa chega no consultório, às vezes sintomatizada. Esse tá. sintoma, é claro que ele tem uma origem emocional. O sintoma já é um apelo físico, pedindo um socorro, né? E você tratando através dessa sintomatologia, você pode chegar na origem da problemática da pessoa. Agora, é claro que muitas disfunções e muitos sintomas aí que são somatizados, eles acabam influenciando muito no equilíbrio do funcionamento do seu sistema endócrino. E vamos combinar que o nosso sistema endócrino é o que rege nossa vida, né? Junto com Tá. outras coisas não menos importantes, mas os hormônios é que trabalham, né, a nosso favor, regendo toda essa orquestra aí, assim, que não dá para se medir, que é o nosso corpo, né? Desde uma simples molécula que te leva energia para a mitocôndria dentro da célula, até para um hormônio essencial que vai te dar um estado mental tranquilo ou não tranquilo. Então, a Tá. verdade é que a gente não sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, mas a gente pega isso no caminho e tenta dar uma ordenada enquanto momento nisso, né? Tá. Quando a gente estava conversando, que você fez o diagnóstico, que você fez um mapa, né, com esse equipamento que você tem do neurofeedback da minha mente, o que que você viu ali dentro da minha cabecinha? Manda ver, solta o negócio Olha, eu todo vou aí. falar tudo, hein? Pode falar, pode falar. Olha, vamos Porque só você limpar um viu, vocabulário. dentro daquilo que você me passou, eu entendi que existem algumas é, disfunções, como é que eu posso, não sei nem se eu posso chamar de disfunção, né? Mas um mau funcionamento das frequências cerebrais ali, né? É Vamos isso? colocar um nome. Mau funcionamento, talvez não, mas uma disfunção, né, uma disregência, talvez seja um termo mais apropriado para a gente colocar. Então, Tá, na verdade, a gente não analisou a sua mente, não, né? Porque a mente é um local ainda inatingível, né? O que a é, gente fez uma análise é da resposta da atividade elétrica sobre determinadas regiões do seu encéfalo, ou do seu cérebro, né? Como a gente tá, pode dizer. Vamos dizer assim, só por uma questão de vocabulário, tudo que a gente tem dentro da caixa craniana chama encéfalo, não chama cérebro. Então, abaixo do córtex, que seria o subcórtex, é ali que existe o cérebro, né? Então, a gente tem que fazer essa distinção. Mas para nós aqui, para nossa conversa, isso é uma coisa só semântica para a gente não usar a palavra errada. Mas o que a gente tá, mediu no mapeamento que foi feito, a gente mediu a atividade elétrica em determinadas regiões. E como tá, existe um protocolo já, porque o neurofeedback já é uma coisa que tem décadas e começou muito lá atrás com o biofeedback, né? Que existem vários tipos de biofeedback que funcionam.
Lá atrás, isso começou a ganhar um volume e o pessoal resolveu dividir entre biofeedback, todas as respostas corporais, e neurofeedback, as respostas cerebrais. Aí se fundou uma associação do neurofeedback, enfim, virou uma Beleza. instituição isso. Aí, veja, tantos anos com os trabalhos, já foram se formando protocolos, como é hoje a transcraniana magnética. Você tem lá protocolos para atender uma depressão, protocolos para atender uma disfunção qualquer. Então, o neurofeedback também tem protocolos observativos. Então, a gente já sabe muito bem que determinadas frequências que faltam ou que sobram em determinados circuitos podem trazer sintomas, né? E Tá, dentre todos eles, o mais grave é o excesso de funcionamento dos nossos neurônios, provocando sinapses a mais do que é necessário, estando alerta mais do que é necessário, que vai trazer uma gama, um cabedal muito grande de disfunções. E o que acontece? A gente também já sabe que por protocolo, por tantas repetições ou tantas análises de caso, quem tem determinada falta ou abundância de frequência no circuito pode estar acometido por uma coisa ou por outra, né? Então já tá. é uma ciência Dentro que... do que você viu, do que você conseguiu enxergar no meu encéfalo, o que estava acontecendo ali? Bom, vamos separar as coisas assim. Do ponto de vista de frequência, você tinha algumas frequências trocadas. Então, no momento que você tinha que estar em relaxamento, você estava em alerta. No momento que você deveria estar alerta, apareciam ondas de relaxamento. E veja, não vamos entrar na origem emocional que causou essa defesa cerebral, ok? Né? Beleza, beleza. É o que a gente verificou lá. E do ponto de vista Tá, de coerência de disparo, né, que é a coerência é o dado que a gente analisa do trânsito dessas informações elétricas por dentro da sua circuitaria neuronal. Então, você estava com um alto índice de coerência, que, pela nossa análise, não é uma coisa boa, né? Porque isso não é coerência na vida, né? Isso é coerência de disparo, ou seja, um circuito neuronal teu faz um disparo lá, uma requisição, por exemplo, você quer lembrar de uma memória, esse disparo ele tem que pegar diversos circuitos dentro do seu cérebro para chegar nas regiões onde vai montar esse assunto de uma forma tá. completa, né? Ou seja, você quer lembrar de uma memória afetiva, então tem que ter recursos do sistema límbico, tem que ter recurso do sistema cortical, tem que ter outras instâncias ali de afeto, porque você pode estar lembrando de uma coisa que te causou uma reação amidalar, porque existiu medo na lembrança, enfim. Então, como essas regiões são em locais diferentes, não fica muito bom se todas as ondas, todas as requisições trafegarem com a mesma velocidade e a mesma intensidade. Porque quando chega na mais distante, de repente já ultrapassou a mais próxima, né? Então a gente Entendi. tem que Isso quer adequar toda dizer, essa coerência. isso quer dizer que de repente eu quero lembrar de alguma coisa. Então, enquanto a minha memória ela está indo lá na memória olfativa, a memória visual já passou direto, e aí não consegue fazer o link dessas duas coisas de uma Ok, memória só. grosso modo, a gente pode dizer que é assim, né? Que cada coisa É, está num lugar. porque é o que eu entendi, né? O grosso modo, Não, bem, mas a bem gente estúpido pode mesmo. entender assim. É claro que tem certas especificidades aí que a gente teria que ter uma explicação muito mais técnica para as pessoas poderem entender. E mesmo a questão de velocidade, né? De via neuronal, qual neurônio tem mais velocidade, qual tem menos, para o pessoal poder entender Eu tecnicamente. sei, vamos lá. Você é um cara bastante técnico, isso a gente sabe, né? Mas que nem eu, acho que a maioria do pessoal aqui mal entende que o cérebro e encéfalo é a mesma coisa, né? Certo. A ideia é a seguinte, ó. Dentro dessas, você falou que quando era para eu estar relaxado, eu estou acelerado, quando era para eu estar acelerado, eu estou relaxado.
né? Alguma coisa nesse sentido. O que que isso traz de efeito prático na vida da pessoa, Bom, quando está uma desregulado desse coisa, jeito? veja, uma coisa que traz assim de efeito imediato, que também não é muito percebido, mas é daí que se desencadeia outros transtornos, né? Por exemplo, um cérebro que está muito coerente é um cérebro que está trabalhando a mais do que precisa. E não Tá. significa porque ele está trabalhando a mais é que ele está sendo melhor. Não, ele só está se desgastando muito. Então, isso você já tem uma grande produção de ácido lático. O ácido lático não é legal, né? É ele que traz o cansaço para a gente. Então, veja, você já tem aí logo de cara instalada uma fadiga física no órgão. Então, é um órgão que está trabalhando cansado, que está trabalhando fora da especificação, né? Perfeito. Então, veja, ele está gastando mais energia, ele está gastando mais tempo, ele está levando mais cansaço para você para executar as tarefas que ele precisava. E sendo assim, quando uma circuitaria trabalha muito rápido, as outras também têm que compensar, então você coloca todo o teu sistema trabalhando no firewall, né? No Está trabalhando excesso. encostado na parede, está no excesso, né? O É que como não é se fosse bom. um, é como se fosse um processador de um computador ali trabalhando no pico o tempo todo. E aí a resposta para um Exatamente. outro E programa ele ele está fica mais lento. trabalhando 100% do tempo, com 100% da potência, mas não está eficiente, não está executando minimamente o que seria bom, né? E é claro, daí uma coisa vai puxando a outra. Você tem um cérebro que está extremamente estafado, você está extremamente irritado. Aí você está irritado, aí você se irrita com a luz, você se irrita com o som, você se irrita com a voz da mulher, enfim, você está hipersensível, com uma hipersensibilidade, não uma sensibilidade emocional, uma sensibilidade que chega a ser até tátil, uma sensibilidade orgânica, física, né? E isso uma coisa vai desencadeando outras, né? Agora, a questão, isso nós falamos de coerência. A questão das frequências, todo mundo sabe que o nosso cérebro emite ondas, né? Tanto é que Uhum. todo mundo, quase todo mundo já pôde presenciar um eletroencefalograma, que é aquele monte de risquinho, enfim, aquilo lá são as atividades elétricas do nosso cérebro. Certo. É, quando a gente fala em frequência, nós temos aí frequências que vão no cérebro de 2 a 40, 50 Hz, né? Tá. Cada faixa de frequência dessa, ela foi, ao longo do tempo, se instalando no nosso encéfalo, porque cada uma delas tem uma função dentro do nosso encéfalo, né? Então, quando você está lá, Olha, maluco, olha a toquinha aí pensando, a isso é toquinha um do russo neurofeedback. embarcando na aeronave, certo? Você precisa de alta frequência quando você está em funções executivas, você precisa de uma frequência mais baixa quando você precisa de um relaxamento. E quando o cérebro está trabalhando a milhão, todo mundo quer trabalhar a milhão lá dentro também, para suprir a sua necessidade, porque a gente não pode esquecer que o nosso cérebro, que é uma peça fundamental do nosso sistema nervoso, ele evoluiu para garantir nossa condição de vida. Então, o papo aqui sai um Uhum. pouco da técnica e entra um pouco numa outra seara, né? Então, veja, o teu cérebro é uma máquina de garantir sua sobreexistência, a sua sobrevivência, inclusive. Então, ele vai Uhum. sempre estar tentando fazer o que você precisa. Ele não está julgando se o que você está fazendo na vida é um excesso ou não. Ele Se vai está fazer o que você certo ou se está pede. errado, se está bem feito ou Para mal outra feito. Ele faz instância. o Se que está certo, precisa, se é está outra errado, coisa. é outra coisa, Não, né? não tem nada a ver. E aí, deixa eu te perguntar, quando você fala que dá para trabalhar a depressão, por exemplo, com neurofeedback, a gente sabe que para muitas patologias mentais a gente tem tipos diferentes de remédios, né? Certo. Onde vai entrar, tem uma certa bioquímica que vai atuar dentro do cérebro de diversas formas diferentes, né? É, quando você trabalha com neurofeedback, você consegue
trabalhar o desmame dessa pessoa com relação ao medicamento? Então, vamos também aqui acertar uma composição de vocabulário. Então, veja, Boa. sim, a bioquímica existe, né? O nosso corpo ele é todo funcional em cima da bioquímica, tanto que o nome é a química da nossa vida. É claro que o remédio entra nisso, mas o remédio é um componente fornecido para o corpo para que a Ele é nossa externo. bioquímica transforme ele em algo útil para nós. Então, vamos analisar o remédio e o neurofeedback com o seguinte recorte, na seguinte perspectiva. Os dois querem causar uma nova neuroplastia. Tá. E o Certo? que é a Então, neuroplastia? toda a finalidade do farmaco é ele se alojar ali na sua calha sináptica, ele vai trabalhar como um recaptador ou como um atrasador da recaptação de algum hormônio para fazer uma alteração química naquele lugar e o resultado final é você atingir uma neuroplastia. Do mesmo jeito que uma Então, terapia cognitiva, uma terapia psicanalítica, também tentam gerar uma nova neuroplastia para você. O neurofeedback faz a mesma isso coisa. aí, Okay? esse efeito do remédio é que vai fazer a pessoa agir de uma maneira mais equilibrada, vamos dizer assim. Então, o remédio não faz a pessoa agir. O remédio muda o comportamento daquele cérebro. Perfeito. Ok? O Ela neurofeedback muda o raciocina melhor. comportamento daquele cérebro. E uma terapia cognitiva ou psicanalítica muda o comportamento daquele cérebro. Porque Perfeito. passa a se usar circuitos que não se usava antes e se abandona circuitos que estão corrompidos. À luz da neurociência, a gente pode falar um pouco isso, tá ok? Então, a gente tem que olhar por essa perspectiva. Então, o neurofeedback, ele é uma ferramenta que a gente usa. Você poderia fazer uma comparação muito grossa, mas é assim, você leva teu carro no mecânico, ele liga no computador e o computador faz uma análise de tudo que está fora de parâmetro e Perfeito. explica para o mecânico como põe no parâmetro. Então, o neurofeedback também faz uma análise dessa sua circuitaria e você, a partir disso, com os treinos que você vai realizar em frente da TV ou pelos treinos auditivos, você vai passar a premiar o seu cérebro quando ele atingir um objetivo. E não Perfeito. premiá-lo quando ele não atingir o objetivo. Então, através desse eixo, né, dessa conversa, você muda a neuroplastia numa determinada região do seu encéfalo, né, do seu cérebro. Entendi. E você, com isso, está adquirindo outros costumes. Uma outra coisa que eu te trago aqui de relato dos pacientes é o abandono de pequenos toques, né? O abandono dos toques. Então, o que acontece com isso? Quando você... o teu cérebro, ele é louco para criar subrotinas, né, neuronais de circuitaria, para não ter que gastar energia, para quando tiver um estímulo, você reagir como já está pré-programado ali, e sem gastar Tá. energia, né? Gastando o mínimo possível. Então, é aí que reside um pouco, que a gente poderia explicar até aqui com uma licença poética, aonde reside a sua repetição, que o Freud tanto fala na repetição das coisas, né? Na Uhum. repetição das suas angústias, na repetição de você sempre reagir da mesma maneira quando existe um estímulo que é parecido com um outro estímulo que você já teve. Então, onde que o neurofeedback entra? E ele entra te proporcionando outros circuitos, outros caminhos para aquela função elétrica percorrer na sua cabeça. E não necessariamente sempre o mesmo caminho. Então, quando isso acontece, Fábio, aí é que se dá a neuroplastia, porque você mudou a plástica cerebral, né? A plástica da circuitaria para executar as Tá. mesmas funções, ok? Cara, que legal. Isso quer dizer que se tem alguma coisa que não está funcionando direito e gerou aquela depressão, por exemplo, com neurofeedback, o teu cérebro consegue encontrar outros caminhos
para um funcionamento mais adequado e acabar com aquela depressão, ou com TDAH, ou com tudo aquilo que você estava falando para a gente no começo. Ok. Ou então te deixar numa condição muito estandarizada para que você possa ter o domínio sobre esse processo, né? E você poder, por você mesmo, criar essa neuroplastia, ressignificando coisas, reavaliando, colocando valores corretos nos objetos que estão em volta de você, nas relações objetais que você tem. Quer dizer, você vai estar trabalhando com um cérebro mais flexível, mais plástico, para poder se adaptar a essas necessidades, não com uma rigidez mental ou com uma rigidez comportamental, que ela está lá porque ela foi consagrada daquele jeito, ela foi cunhada daquele jeito, tem um circuito e toda vez que precisa, o cérebro vai naquele circuito e não tem o que fazer. Né? Se ela trabalha a rigidez mental e a rigidez comportamental, isso quer dizer que depois de um tempo recebendo esse neurofeedback, pode acontecer da pessoa trazer para o corpo, porque a gente sabe que o corpo fala muito do nosso inconsciente, né? O Reich já falava disso. Quer dizer que eu posso trazer para o corpo, então, por exemplo, uma maior elasticidade, vamos colocar dessa forma? Elasticidade me parece que sugere mudança de tamanho, mas flexibilidade com certeza. Flexibilidade, tá. Uma flexibilidade maior. A flexibilidade, ela é em si, né? Você tem lá um material, ele é flexível ou não. Já para ele ser elástico, ele tem que mudar de tamanho. Então, uma flexibilidade, eu te diria com certeza, sim, né? Porque, quando você fala com alguém muito técnico, é isso que acontece, né? Se você está falando de Reich, você está falando do inconsciente registrado no teu corpo. Então, lá para o Reich, o neurofeedback que ele criou lá na frente é mudar a rigidez do teu corpo para você mudar a sua rigidez mental. Para você mexer no trauma ou mexer na instância que está gerando aquela rigidez. Você trabalha o corpo para trabalhar a mente. Você mexe lá na rigidez mental e ela é óbvio que vai se refletir no corpo, porque quando você abandona um trauma, você também abandona aquela couraça rachiana. Você não precisa mais daquele mecanismo de defesa para te proteger, né? Então, funciona mais ou menos assim. Né? Isso quer dizer que, de repente, trabalhando com neurofeedback, o cérebro, você consegue tirar modo de falar, né? Você consegue trabalhar, por exemplo, alguns tiques nervosos. Você estava falando da incontinência urinária também. Cara, como é que o cérebro e a bexiga como é que funciona esse negócio aí? A incontinência urinária não é 100% um problema de bexiga, mas de todo o complexo do assoalho pélvico, né? De toda aquela musculatura. Então, dentro do neurofeedback, existe já uma programação por protocolo que vai trabalhar com as suas reações somatosensoras finas. Então, é como se você criar... Existem protocolos que você vai reorganizar a circuitaria que mexe naquela estrutura muscular, né? Então, através disso, é como se você encontrasse novos circuitos para fazer o mesmo trabalho que precisava antes. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho uma estrutura muscular, essa estrutura muscular tem todo uma ligação, é como se, vamos colocar bem de maneira estúpida e grossa, né? Imagina que para eu puxar um músculo, eu preciso de fios ligados ao cérebro para que ele funcione, e esses fios, de repente, podem estar meio danificados, ou a ligação no cérebro pode estar meio danificada. O que o neurofeedback faz é dar uma limpada no processo e criar novas ligações para que aquele músculo funcione melhor.
Claro, é a mesma coisa que você treinar um músculo na academia. Você repete o movimento e aquele músculo se reabilita, é uma fisioterapia. Só que a gente, no neurofeedback, essa fisioterapia, ela acontece você premiando o teu cérebro quando ele descobre novos caminhos para fazer a mesma coisa, né? Então você, via outros circuitos neuronais, acaba fazendo o mesmo trabalho. Agora, é claro, o Fábio, para todos que estão ouvindo a gente fala assim, isso pode não ser 100% dos casos, porque no meio disso também podem existir problemas fisiológicos, né? A Sim, gente sim, está sim. falando aqui de um neurofeedback altamente eficiente, quando a gente está falando de doenças somáticas, né? Disfunções somáticas no corpo da pessoa, de sintomatologia, a gente está falando, né? A Então gente não não está falando adianta. de fissuras ou traumas, né? A gente está Se a falando. pessoa tiver lá um dano muscular, bom, veja, existem empresas aqui no Brasil e no exterior que já trabalham não exatamente com neurofeedback, mas com a neurobótica, que é assim, a pessoa foi acometida por um AVC, então, através de um equipamento que movimenta o músculo, reeduca caminhos no cérebro para aquele músculo voltar, certo? Então, é uma relação meio bionívoca isso. Você mexe o músculo e ele ensina o cérebro. Você vai lá e treina o cérebro, ele mexe o músculo. Então, existe já, é uma coisa que funciona na nossa medicina Cara, que, neurológica, né? Com esse advento da neurociência, o advento dos equipamentos que a gente pode ver o encéfalo da pessoa funcionando. Então, tudo isso ajuda, né? cara, que louco, né? A gente, pelo menos eu não tinha noção de que algo semelhante existia. Eu acredito que muita gente aqui também não. É, quantas pessoas você já atendeu mais ou menos e o que que você viu de retorno delas, o Dejaí? Olha, minha formação acabou não faz muito tempo e eu estou trabalhando ainda com o neurofeedback, é claro que supervisionado por algumas autoridades aí no assunto. Tá. Logo, logo eu vou estar solando, certo? Porque É, hoje eu já faço tudo sozinho e pego o aval dos superiores, né? Mas eu já tenho aqui trabalhando comigo 15 pacientes, né? E tá. dos 15 pacientes, que você é um, certo? Dos 15 pacientes eu já tenho resultados, eles me dando resultados do que está acontecendo de mudança na vida deles, né? E o interessante, Fábio, é que a gente às vezes não acredita muito que esse tipo de coisa vai funcionar, mas a pessoa, todos relatam que as mudanças vêm assim como o camarada ontem ele deitou com um sintoma e hoje ele acordou e ele percebeu que já não tem mais aquele sintoma. Então ele fica, olha, isso que eu estava reclamando desapareceu isso daí, né? As Entendi. coisas são meio assim como a revelação de uma fotografia, né? Aquilo aparece aí o cara se percebe não tendo mais um comportamento ou se percebe não estando mais preocupado com alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. A Flor de Luz aqui, ela está falando o seguinte. Meu vizinho teve o contrário. Do nada ele diz não saber fazer xixi. Ele está usando fralda e o médico diz que ele está com demência senil. Sabe? Tem ideia de alguma Ok. coisa nesse sentido? Olha, demência senil é um quadro, né, de doença, né? Tem código, Tá, inclusive, né? Agora, a gente precisa ver o que ela está associada. Ela pode ser muito bem fisiológica, né? A gente não tá, sabe se esse rapaz sofreu um acidente, se ele não sofreu um acidente, se ele tem um problema degenerativo ou não. Ou tá. ela pode estar associada a um bloqueio emocional. Então, se for bloqueio emocional, está dentro da nossa praia. Está dentro do neurofeedback. O neurofeedback pode ajudar. Por Agora, que se que eu for achei uma. interessante, né? Porque se isso aconteceu, por exemplo, dentro da pandemia, a gente sabe que a pandemia ela tá fazendo a cabeça de muita gente ficar maluquinha, né? Sim, Ah, as o neuroses fato afloram, né? as neuroses afloram, o fato de você não sair de casa, de você não se relacionar com pessoas, né? Isso aí dá uma bagunçada bem interessante. Ela está falando que ele
tem o diagnóstico de esquizofrenia, Certo. né? Ele tem diagnóstico, né, Flor? Porque para falar assim, alguém precisa ter diagnosticado mesmo, porque senão fica Agora, difícil. isso conta mais um pedaço da história, mas não explica, porque, veja, eu trabalho dentro de hospitais psiquiátricos e convivo com muitos esquizofrênicos, e todos fazem xixi, fazem cocô normalmente, né? Quer dizer, o senso Uma dele, tá coisa, certo que algum pode fazer xixi num lugar que não deveria, mas nenhum relata que não sabe fazer xixi, né? Então, é um caso que precisaria analisar mais de perto mesmo, né? isso, Certo? ela falou que tudo começou no início da pandemia, né? No início da pandemia. E que, cara, a pandemia ela gerou muito medo em muita gente. Tem gente que se trancou dentro de casa, tem gente que foi o que ele falou, a neurose, né? Ela surge de um jeito especial para cada um, né? De um Claro. jeito especial para cada um, porque somos todos especiais, né? E cada um funciona de um jeito diferente, mas da mesma forma. A circuitaria é a mesma, né? Certo. É, É, deixa aí, como é que você entrou em contato com o que que como é que você ouviu falar do neurofeedback e como é que ele entrou aí para você? olha, é o seguinte, você sabe, nós participamos de um grupo aí, que é um grupo lá da Unifesp, que é o GPEC, né? Somos lá assistentes de pesquisa dentro do grupo. Isso, é um E uma grupo das de estudo e pessoas que pesquisa, coordenam o grupo... Oi? grupo de estudo e pesquisa sobre comportamento humano, certo? Comportamento humano, né? Grupo Pesquisa sobre Comportamento Humano. E um dos coordenadores lá lançou um dia, tipo assim, olha, gente, tem esse assunto aqui, alguém podia abraçar isso daqui para a gente ter essa expertise dentro do grupo, né? E Aham. eu levantei a mão, fui lá e fui analisar e vi que tinha a ver com todo o meu trabalho, que era interessante, e acabei entrando nessa, via essa necessidade, né? Porque até então haitiano, mexendo com o sistema endócrino e psicanalista. Não estava fazendo nada nessa linha. Mas como já estou especializado em neurociência, eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada nisso. Né? E foi uma coisa assim que preencheu, foi mais uma pecinha do puzzle que preencheu lá, certo? Agora, no momento, para eu fechar essa cadeia, a próxima coisa que eu vou estudar é nutrigenômica e nutrigenética, porque aí eu É. posso fechar o circuito aí entre sistema somático, sistema emocional, que cria o descontrole e como você deve se alimentar para ajudar teu corpo. Então, eu acho que aí eu fecho o ciclo para poder falar de cabo a rabo desse assunto aí, que são as doenças, Nutrigenômica, né, do sistema. nutrigenética, aí o cara já tem curso de neurociência, haitiano, daqui a pouco é só pegar um corpo, dar um choquinho e ver se levanta, né? Espero não virar poeira tão cedo. Vai embora e acabou, né? Certo? Mas é isso aí. O, e me diz uma coisa, se alguém quiser entrar em contato contigo, vamos lá, repete para mim de novo, tudo que o neurofeedback pode trabalhar, Tá. né? E Veja, se alguém quiser neurofeedback. entrar em contato aqui com a Vort, que é aqui na Vila Mariana, perto do metrô Vila Mariana, é, Isso. como é que a pessoa fala primeiro do que o neurofeedback trabalha e depois Tá. como é que ela pode entrar em contato contigo? Olha, o neurofeedback trabalha em diversos segmentos. Então, assim, vai no segmento. No segmento. É que é ruim colocar a palavra doença, porque a gente não vai tratar de uma doença, a gente vai tratar de uma sintomatização, né? Mas veja, Tá. a gente trabalha com depressão, ansiedade, pânico, e dentro disso, todos aqueles espectros, são as fobias, o medo de avião, o medo disso, o medo daquilo. Então, mas assim, o forte aí a gente poderia falar depressão, ansiedade, pânico. Aí o outro espectro que são essas, né, o TOD, o TED, É TDAH, transtorno obsessivo depressivo compulsivo,
compulsivo, que ou mais? depressivo. Quer dizer, trabalha também com essas afetações. Aí tem um outro lado que às vezes é muito utilizado por executivos, pessoas que estão prestando estudo, que é o lado de fechar foco e trazer uma concentração maior, uma concentração Pera, seletiva para a pessoa. pera. Então, se a pessoa não tiver nenhum problema e ela quiser focar para passar no vestibular, ou focar para Melhorar. passar num concurso, ou melhorar o Pode. foco diário dela dentro. Sim. Eu estou planejando, por exemplo, eu estou escrevendo um livro, Ok. né? Então, eu preciso de mais foco e prestar menos atenção nas coisas em Sim. volta. O neurofeedback também faz isso. Veja, eu te diria que nessa vertente aí de fazer foco, concentração, o neurofeedback é tão usado no mundo quanto para tratar doenças do sistema emocional, Cara, que certo? legal. Então, Né? e para isso tem número de sessões? Como é que isso funciona? Depende muito do Porque tem mapeamento. O protocolo. início, veja, tem protocolo para tudo, claro, mas o início é o mapeamento. É o mapeamento que vai dizer o tamanho do treino ou o tamanho maior ou menor do treino. A O frequência treino é do uma treino. É o sessão. mapeamento que diz isso. O treino é uma sessão. O treino é veja, treino são sessões. É como você faz. Você vem 2 vezes aqui por semana e faz 2 sessões de treino. Sim, Certo? sim, sim. Isso é cada dia é uma sessão de treino. Agora, se tem mais sessões ou menos sessões, depende do mapeamento para saber o que a gente tem que treinar. Né? Então, o mapeamento é a porta de entrada, é o início para tudo. Tá. Aí Certo? tem duas Agora, perguntinhas aqui. ah, Uma, serve para quem tem, por exemplo, trava para gravar vídeos, uma pessoa tímida, ou é parecido com reabilitação cognitiva? não, olha, ele serve para uma pessoa que tem algum tipo de fobia, né? Porque vamos dizer, uma pessoa que tem uma trava para gravar um vídeo, ela está padecendo de um medo, ela está padecendo de um bloqueio, né? Você Então venceu isso seu medo pode. facinho de gravar vídeo, né? Oi? O teu medo de Não. gravar vídeo venceu. É, que você já foi logo falando que eu sou bonito, eu fiquei contente e tudo bem. Né? Perdi o medo. Tá bom? Mas veja, a pessoa pode sim para isso. Agora tem um outro lado que, especialmente nas mulheres, o que é mais consagrado no mundo para o neurofeedback é realmente o trabalho da incontinência urinária. E em alguns casos a gente também pode trabalhar zumbido no ouvido, que o nome técnico é tímotus, né? Então o neurofeedback na parte somatosensória, ele também pode trabalhar o tímotus, né? Cara, que Certo? Mas legal. existe uma Então, gama muito grande de coisas que o neurofeedback faz, né? é quase para quem é das antigas, ele é quase um bombril, né? Ele serve para uma porrada de coisa, então. Não, serve para um monte de coisa. Veja bem, em última instância, ele serve assim. Ele coloca o seu cérebro numa questão estándar, né? Ele equilibra o seu cérebro quanto a ondas, quanto a coerência. Enfim, um cérebro descansado faz tudo melhor, não é verdade? Olha, a Zênia está falando aqui que sonhou com você na noite passada, hein? Que É, eu acho que não é comigo, não. Ela falou, sonhei com você na noite passada, eu acho que é você. E estão será que perguntando é aqui, comigo? não tem nada a ver com couraça isso, tratamento de couraça, né? Ou Não. ele acaba aliviando alguma coisa? Não, não tem nada a ver diretamente, mas é claro que se você abandonar algumas posturas mentais, isso também tem que fazer você abandonar algumas posturas de rigidez física. Física. Quando a gente fala, né, e que você adquiriu uma couraça, porque aquela couraça lá é a personificação de um mecanismo de defesa das suas fases de desenvolvimento, né? Então, sim, você E pode está dizer tudo que na mente, mexe, né? né? Certo? Vamos lá, é um efeito colateral você mexer nisso, né? Como nós já falamos aqui, da mesma forma que o Reich, o que ele fazia? Ele mexia na couraça para flexibilizar seu cérebro. Aqui não, a gente mexe no cérebro para flexibilizar a Flexibilizar couraça. o Claro, corpo tá tudo ligado, e a tem que ter uma couraça. mudança em tudo, né? Certo? Perfeito, perfeito. E se alguém quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Olha, meu número de telefone
pelo WhatsApp é o melhor jeito de conversar comigo. Ou então aqui no Instagram da Vorte Casa de Psicanálise, deixar um recado para mim aí para eu entrar em contato. Tá ok? Tá. Essa é a melhor forma. E qual é o seu WhatsApp? Meu telefone? São Paulo 11 96407 1900. Também é o WhatsApp. E você me disse outro dia que você não atendia telefones que você não tem na agenda. Então, se a pessoa te mandar o WhatsApp, você responde. Mas se ela te ligar aí o nome... na hora. Isso. É preferível pelo WhatsApp, porque aí eu já fico com o registro da pessoa, já fico com o nome da pessoa. Para mim é melhor. Né? 96407 1900. 1900. Perfeito, perfeito. Então, gente, para você que está aí, para você que viu como o neurofeedback pode ajudar a tratar cara, é uma gama enorme de coisas. Eu tô na quarta, quinta sessão, alguma coisa assim. Eu falei para ele outro dia, né, que o meu senso de espaço, né, a sensação de espaço, a sensação espacial mudou já bastante, né? Em casa eu consigo ter um pouco mais de foco. Eu estava com a mente bem dispersa. Eu consigo ter um pouco mais de foco naquilo que eu faço. A minha visão que eu era obrigado a me concentrar para ver uma coisa só. Hoje eu estou com um foco um pouco mais abrangente. É engraçado falar isso, né? A mente está dispersa, mas eu consigo entender as coisas que estão em volta. Antes eu não conseguia pegar a coisa muito bem, não. Dava meio que uma bagunçadinha, né? E, pô, a gente tá acho que é a quarta, quinta sessão, né? Acho que é a quarta, né? É a quarta. E, cara, é muito legal, um negócio absurdamente diferente de tudo que eu já tinha imaginado ou estudado, né? E, porra, muito, muito bacana. Então é isso, para quem tiver interessado, é só conversar aí com o Dejair, né? Já tem o telefone dele. E Dejair, eu estava pensando, cara, você como terapeuta haitiano raiz ali, quanto tempo faz você trabalha com Reich? Reich, 5 anos. 5 anos. Tá. A gente podia trazer um pouquinho de informação para esse povo, né? O que você acha? Eu acho excelente. Acho muito bom. Até para dar uma desmistificada no que muito falam por aí, porque todo mundo sempre inventa uma terapia energética, né? Quando você vai ver lá, é Reich, né? Então já era melhor falar no Reich logo de uma vez, pronto. Né? Entendi. Certo? Beleza. Então, gente, a gente vai combinar algumas semanas, alguns dias, a gente não vai avisar ninguém. E vai aparecer aqui, né, do nada, que nem a gente fez hoje, que nem eu peguei ele agora e falei, não, deixa aí, vamos lá, vamos agora. Ah, mas e aí, o que eu faço com esse negócio? Senta aí, fica aí que a gente vai fazer tudo junto. Né? E estamos aqui. Né? Então, beleza, gente, o tempo aqui está acabando, está terminando aí o tempo da live. Eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui, né? Todo mundo que esteve aqui. Dejair, obrigado aí pelo teu tempo. Eu é que agradeço a sua gentileza do convite e agradeço todo mundo que está vendo a gente aí. Muito obrigado pelo tempo de todos e estou à disposição de qualquer pessoa que queira conversar, tá ok? E se você está com alguma dúvida, faz o que ele falou. Pega o Vorte Casa de Psicanálise aqui, curte, manda mensagem lá que ele responde tudo. Ele pode até demorar um pouquinho, que nem eu faço, mas a gente responde tudo, tá bom? Beijo, gente. Obrigado por estar aqui de novo. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, Dejair. Tchau, tchau. Beijo no coração de todos, gente.